Nós damos início, então, ao nosso estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos com a música Como Água Cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Senhor, louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, ao Senhor louvai. A nossa parábola de hoje é uma parábola conhecida, e hoje, quando eu fiz o convite, né, falei um pouco do final, na verdade, da parábola, né, mas é a parábola que nós encontramos lá em Mateus 20, 1 até 16, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, tá? Eu vou fazer a leitura aqui, né, dos versículos dessa parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores na sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores os pagamentos de 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Só um pouquinho. Continuando aqui. Eles disse: vocês vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: bom vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando
os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a cada um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Bem, essa a parábola, né? Então, o último versículo aqui, que é muito conhecido, né? Que é o famoso, né? Os últimos serão os primeiros, né? Que é justamente baseado, né? Nessa parábola aqui que fala dos trabalhadores na vinha. Então, para a gente entender um pouquinho, né? Dessa parábola, por que ela é contada dessa forma, né? Porque ele chama alguns trabalhadores, depois ele vai chamando mais trabalhadores. Na verdade, né, a colheita da uva, né, que é no caso aqui, da vinha, né, ela exige uma certa urgência, né? Quando os frutos estão maduros, para se colher a uva, no caso ali, eles faziam o vinho, né, o que tudo indica, não havia muito tempo para ficar esperando, né? Quando ela estava no ponto de ser colhida, não podia deixar para depois. Então, há o momento certo, o tempo certo dela ser colhida, né? Então, por isso, essa urgência de ser colhido tudo num dia só. E claro que nesse contexto há toda a questão do próprio clima, né? Que daqui a pouco poderia chover ou algo assim, né? Isso poderia atrapalhar a colheita, né? Da uva. E o que que ele faz então? O proprietário, o dono, ele sai de madrugada, tá? E naquela época, as pessoas que queriam trabalhar, elas se reuniam por volta das 6 da manhã nas praças das cidades, é interessante isso. E ali elas ficavam esperando que alguém aparecesse para lhes oferecer o serviço, né? Então, tinha um lugar especial onde os trabalhadores iam aguardando, né, que ali aparecesse alguém para lhes oferecer o trabalho. E como nós vimos ali, o dono, né, o proprietário, ele ofereceu a cada um denário. Denário era a moeda, né? A gente já falou sobre isso num outro estudo, né? O denário era o preço de um dia de trabalho, né? Então, eles ganhavam um denário. Era um dia de serviço, ganhavam um denário, tá? Que era a moeda comum naquele tempo. Mas nós vemos, né, isso que eu estava falando antes, por causa da característica desse tipo de trabalho, ele exigia uma certa urgência, tá? Então, ao longo do dia, esse proprietário recrutou outros trabalhadores para sua vinha, tá? Então, ele foi lá às 6, né, 6 da manhã, depois foi às 9, foi às 12, foi às 15 e às 17. É importante a gente saber que esses trabalhadores contratados posteriormente, ele não combinou um valor, né? Isso não aparece no texto. Ele não fala, ó, vou pagar um denário para você. Chamou eles para trabalhar. Vocês estão aqui desocupados, né? Ele pergunta, vocês não têm trabalho, então venham lá trabalhar comigo. O proprietário apenas disse, vocês também, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Ele só fala isso. Obviamente, nesse caso, o esperado seria um pagamento proporcional às horas trabalhadas. Hoje em dia, né, se nós olharmos isso, aqui tem uma questão, a gente chama de isonomia, né? Pessoas que estão em funções iguais ou trabalham a mesma coisa, né, recebem a mesma coisa, a não ser tem um plano de carreira ou algo assim que a pessoa já tem direito a algo mais. Mas em relação à hora trabalhada, né, especificamente, as leis, né, hoje trabalhistas ou acordos sindicais, eles garantem isso, né, que tem que ter essa isonomia. Então, todos devem receber de igual modo. Naquele tempo havia algo parecido já, né?
de que se esperasse, então, que todos trabalhassem o mesmo período e recebessem a mesma coisa. Isso também, de alguma forma, já existia. Até para haver uma equidade, né, pode-se dizer assim, e também ser justo, né, do ponto de vista do trabalho, né, para que todos se sentissem valorizados da mesma forma. De acordo com o costume da época, os trabalhadores recebiam o pagamento no final do dia, né? Então, era sempre no final do dia, até para eles poderem viver, né? Poderem pagar, ah, tinha lá seus compromissos também, tá? E depois, né, hoje em dia, a gente tem um pouco diferente, né? Alguns eu sei que pagam, algumas empreiteiras fazem muito esse trabalho e pagam semanalmente, mas também tem os diaristas, né, que a gente chama até os dias de hoje, né? E muitos, claro, recebem por mês, né? A grande maioria, talvez, né? E é o que que ele faz? Então, ele começa pagando primeiro os últimos, até chegar nos primeiros. Interessante que para os que chegaram por último, o proprietário da vinha lhes pagou um denário. Quer dizer que alguns trabalharam bem pouquinho, né? Porque eles chegaram bem de tardezinha, bem no final do dia, aí logo depois o expediente encerrou, né? E aí eles receberam o mesmo tanto que os outros, né? Agora, pensando, né, do ponto de vista de relações trabalhistas, isso, claro, podemos pensar assim, nossa, isso certamente ia gerar um desconforto. Mas quando chegou a vez de ele pagar aqueles que chegaram primeiro, claro que ali houve um problema, né? Porque, como eles trabalharam o dia inteiro, eles acharam que teriam direito a ganhar mais do que aqueles que chegaram por último, né? Chegaram lá no final do dia, trabalharam um pouquinho. E eles, como começaram às 6 da manhã, entendiam que deveriam ser mais valorizados, né? Nesse sentido. Mas interessante, né? Mesmo isso tendo sido combinado, né? Porque quando o dono chama, ele diz, eu vou pagar um denário, ok? Certo, vou receber um denário. Mas o contexto ali, né, faz eles justamente se sentirem desvalorizados em relação àqueles que chegaram por último. Bom, vamos tentar encontrar aqui alguns significados, né, dentro dessa parábola da vinha, né? O que que ela tem a nos ensinar, né? Quais são os aprendizados que nós temos a partir daí? Primeiro, né, a ideia principal é de que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Ele é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos. Nós não conseguimos entender a justiça de Deus, né? É difícil para nós, do ponto de vista humano, né, nós conseguirmos olhar para essa justiça de Deus, né, e entender. E Jesus quer justamente com essa parábola, né, mostrar isso. O quanto é difícil, né, nós entendermos, né, como funciona a justiça de Deus, porque nós temos uma tendência de olhar para os nossos méritos, né? Isso é do ser humano, né? De merecimento. E a gente vive num mundo em que tudo, de alguma forma, é merecimento, é mérito. Então, na questão do trabalho, principalmente, né? E em tantas outras situações também, onde justamente as pessoas esperam algum tipo de recompensa, né? É normal isso. E aí está a dificuldade em entender essa justiça de Deus. E naquele tempo não era diferente, né? Como entender isso, né? Então, por isso que Jesus conta essa parábola. Na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer ter sido injusto o fato de o fazendeiro, o proprietário, prover o mesmo pagamento para todos os trabalhadores da vinha. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar as suas famílias da mesma forma que os que chegaram primeiro. Dessa forma, o proprietário foi generoso e bom para com todos. Na verdade, né, Jesus fala isso, né? Lá no final, quando eles reclamam, você está reclamando porque eu estou sendo bom, porque eu estou sendo generoso. Você está reclamando disso? Você está me acusando de ser uma pessoa boa. É mais ou menos isso, né? Porque está sendo generoso.
A bondade do proprietário parece ser injusta e má aos olhos dos outros trabalhadores. Por isso o proprietário da vinha disse, né, isso que eu comentei agora. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom, né? Isso que eu estava agora comentando. É interessante essa resposta aqui, né? E nessa parábola, como Jesus direciona essa questão do proprietário como alguém que é generoso, alguém que é bondoso. E o outro fica com inveja, né? Porque ele ajuda ou dá alguma coisa para o outro que, no entender dele, não merecia. O princípio dessa parábola fica claro na seguinte sentença: Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. O que isso significa, né? Basicamente, quando Jesus incluiu o elemento tempo de forma extremamente sábia, ele queria ensinar aquilo que o apóstolo Paulo, né, disse lá em Efésios 2:9, né, que é um texto bastante conhecido, que fala, né, lá em 2:8 e 9 diz: Pois pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? É mais ou menos esse o princípio que Jesus está colocando aqui. Quando ele fala do proprietário, obviamente ele está falando de Deus, está falando dele, como o Salvador. E os que estão trabalhando para a sua vinha, a gente também chama de seara, né? E tudo que nós recebemos, na verdade, e isso que ele mostra que o proprietário faz, é dele. E é isso também, né, que nós recebemos de Deus. E é uma recompensa imerecida. Na verdade, a vinha é do proprietário. Ele chama quem ele quer, podemos dizer. Ele traz para o trabalho quem ele quer, né? E ele recompensa da forma como ele quer. Então, esse texto lá de Efésios 2:9, né, entendemos que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso que nós já vimos antes. Não é pela importância de uns sobre os outros. Não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Afinal, a salvação não é aposentadoria. A recompensa é pela graça, determina segundo a soberana, justa e perfeita bondade de Deus. Esse texto de Efésios 8:9, né, que nós na Igreja Luterana usamos bastante, né, justamente quando falamos da justificação pela fé, né, que a salvação é um presente, é obra de Deus. Ele que nos dá isso de forma bondosa. É exatamente isso que nós temos aqui na parábola da vinha. Tá? Quem chegou mais tarde da mesma forma recebe a graça. Tá? Quem em determinado momento da vida chega até Cristo recebe a graça da mesma forma. Então não há uma diferença, porque eu sou cristão desde que eu nasci. Eu fui batizado, por exemplo, no mesmo dia que eu nasci. Então, assim, não, desde o dia que eu nasci, eu sou cristão, então eu teria direito a mais. Não, não é. Não é isso que Jesus ensina nessa parábola. Não é isso que Jesus diz lá em Efésios 2:8, 9. Ela é um presente, ela é graça. Isso, por si só, deve nos deixar muito felizes, porque nós estamos nessa graça. Nós somos incluídos nesse pacote, né? Podemos dizer assim. Nós estamos na vinha. Eu diria assim, o importante é estar na vinha, é fazer parte dessa vinha. E aí temos aí algumas lições também que podemos tirar dessa parábola. Éramos imprestáveis, nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados, escravos do mal. Mas Deus nos chamou. Vejam que os trabalhadores estão lá aguardando, estão lá ociosos, não estão fazendo nada.
Eles não estão em lugar, não estão trabalhando, não estão em vinha nenhuma, ou em trabalho nenhum, mas eles são chamados pelo proprietário, eles venham comigo. É a mesma situação nossa, né? Nós somos chamados por Deus para participarmos da vinha dele. É ele que nos dá essa graça ou esse privilégio, né? Deus nos chamou. E interessante também, né, nesse contexto da parábola, né, nós podemos pensar assim, nesse contexto de que quando somos cristãos e de quem se torna cristão, pode às vezes rolar aquela questão, né, podemos dizer assim, de uma certa inveja, né, daquele que já está, né, ou às vezes a pessoa olha assim, nossa, como essa pessoa é abençoada por Deus, né? Eu sou muito melhor que ela. Às vezes isso está muito presente, né? Na vida das pessoas também, elas acabam se comparando, né? E esse ponto aqui, ele também nos lembra uma outra parábola que nós vimos, né? Vocês estão lembrados da parábola do filho pródigo, do irmão mais velho, lembram? O que o irmão mais velho fez? Ele reclamou, porque o mais novo voltou e foi recebido de braços abertos pelo pai. Ele reclamou, como assim? Como assim tu está recebendo de volta o teu filho que saiu? Ah, ele foi que se vire. Problema dele. Foi porque quis. Mas o pai o recebe de braços abertos. Porque, né, ali também, né, o pai é justamente Deus. Aqui também, né? Então, não cabe a nós julgar, né, quem deve, o quem não deve, o quem pode, o quem não pode, né? Isso cabe a Deus. O importante é que todos nós estejamos na vinha e recebemos, né, de Deus, aquilo que é mais importante. E quando Jesus fala ali, os últimos serão os primeiros, que os primeiros serão últimos, podemos pensar que no dia, né, do juízo final, no dia da recompensa final, teremos surpresas. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra durante muitos anos. Talvez o caso mais clássico, né, quando a gente fala daquele que é chamado na última hora, é o malfeitor na cruz, tá? Que no último minuto, quando ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dando exatamente a demonstração de que ele pediu, se arrependeu e pediu, ou creu, né, para estar com Jesus, Jesus, da mesma forma, o leva como aquele que a vida toda creu. Então, isso não cabe a nós. E por isso Jesus, né, chama atenção também, e diria assim, é uma palavra até certo, uma palavra que nos faz pensar, né? Os últimos, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, né, como ele diz. E num texto um pouco mais adiante, que não está aqui, né, no versículo 20, é um outro versículo muito conhecido, quando ele diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o chamado para a vinha, ela é para todos. Alguns ele chama num momento, alguns ele chama no outro, mas todos são chamados a participarem do trabalho da vinha dele, né, que é o reino dele. E um outro ponto, devemos entender o nosso lugar. Essa talvez seja uma das lições, né, práticas mais importantes dessa parábola contada por Jesus. Precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum, e é impossível para o homem negociar com Deus. Aqueles homens que murmuraram, né, exatamente significam aqueles que muitas vezes tentam se vangloriar ou de alguma forma negociar com Deus, né? É como se assim, nossa, eu sou melhor que os outros, ou quem sabe eu estou na igreja há muito mais tempo, então eu talvez tenha um lugar especial, eu tenha alguma garantia por isso de que eu vou estar contigo na eternidade.
não é isso que a parábola ensina. Tá? Ela é bastante clara nesse sentido, que Deus não nos deve nada, absolutamente nada. Ele fez tudo por nós, então ele não nos deve. E muitas vezes, né, nessas negociações que as pessoas fazem com Deus, né, muitas vezes inconscientemente, é como se elas quisessem negociar com Deus, né? É como se dissessem, olha, Deus, se eu receber isso, eu vou fazer aquilo, né? Então, é uma forma de tentar negociar com Deus. Deus não precisa disso, né? Deus não precisa que nós negociemos com Ele. Um outro ponto. Ao ensinar a parábola, Jesus mostrou que Deus não trata os homens de acordo com o princípio do mérito, da justiça ou da economia, né? Aqui no sentido que nós olhamos, né? Daquilo que eu mereço. Então, o que que esses primeiros trabalhadores entendiam? Que eles foram injustiçados porque eles estavam muito mais tempo lá trabalhando. Mas não é assim que funciona a justiça de Deus. Deus não tem essa forma de tratar conosco, né? Como eu falei antes, ele não é uma questão de negociação, de toma lá da cá. Eu faço isso, mas eu quero isso. Ou, se eu receber uma bênção, eu vou fazer aquilo, né? Não é por isso que eu vou fazer aquilo. Não, eu não tenho esse poder de negociar com Deus, né? Não me cabe isso. Podemos dizer assim que na graça de Deus não circulam porcentagens, né? Porque todos temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Tudo, na verdade, que nós temos é um presente que Deus nos dá. Um outro ponto, né? A parábola ensina que no reino dos céus a igualdade é a regra. Muitos primeiros serão os últimos. Os últimos serão primeiros, né? Diz lá em Mateus 20:16. Mesmo que o trabalho possa variar, a graça é suficientemente para todos. A graça é para todos. É por isso essa parábola mostra justamente que Jesus foi chamando. Ah, você não veio ainda? Vem para cá trabalhar comigo. Ainda tem serviço, ainda tem tempo. Vamos lá, vem comigo. É mais ou menos isso que Jesus faz o tempo todo, com todas as pessoas, claro que também nos usando, né, para fazer esse convite, para que todos possam fazer parte dessa grande vinha, né, que é o reino de Jesus. E para nós finalizarmos, né, e entendermos a preciosidade dessa parábola, e voltando e pegando o gancho de novo ali, que Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras, não por merecimento, para que ninguém se glorie, ninguém de nós pode se gloriar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos fomos comprados por preço de sangue. Jesus derramou o seu precioso sangue por todos. E é isso que nos livra, do pecado e da morte, e pela fé nós nos achegamos disso. Todos foram batizados em só corpo, e esse corpo não é dividido. Todos somos possuidores de um só Senhor. Todos temos uma só fé. Todos temos a mesma vestimenta de santidade. Então, essa é, de forma objetiva, né, a explicação dessa parábola dos trabalhadores na vinha, que nos mostra, né, o quanto esse proprietário, que é Deus, é generoso e de forma generosa, ele dá essa recompensa a todos nós, não por merecimento, mas porque ele é bondoso, porque ele é generoso. Que Deus assim nos conceda. Amém. Vamos às nossas discussões, perguntas, observações. Boa noite, cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui. Boa noite. Oi, Jane, boa noite. Tudo bem?
Tudo bem? A gente está em dois locais diferentes da casa, mas ele nem sabe que eu já cheguei. Não, ele Estou viu quando tu ouvindo. entrou no estudo. Ah, ele. Nós vimos também. Eu vi o carro chegando. Ah, então tá. Isso já não vimos. Muito bom. Isso nós não conseguimos saber. Então, Isso ganhou de mim, eu disse que eu ia ser a última a entrar. Ah, pois é, ganhei, né? é só para você não ser a última. Mas eu acho bem interessante isso. Enquanto o pastor estava fazendo isso, a gente estava conversando aqui, né? Eu vi justamente essa relação também, né, da vinha como o reino de Deus, né? Mesmo o pastor trouxe a ilustração, né, da crucificação, de quando tinha um malfeitor lá, de tipo, todos têm a mesma oportunidade da salvação, né? Mesmo quem é batizado, mesmo quem no final da fé. Só que daí é aquela questão do ser humano, né? E eu acho que Jesus traz tão bem isso nas parábolas e tudo. É, a gente vê diferente as coisas. Eu vejo assim, o ser humano sempre insatisfeito, né? Então, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente nunca está satisfeito. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? E eu acho que dá para a gente comparar aí também com essa questão dessa parábola, né? E a questão que tu colocas, né, Luana, né, a questão do ser humano, né, ainda também, né, do mérito, ele está muito, assim, apegado, né, em nós, né, porque a gente, de alguma forma, e isso é do ser humano também, mas também o nosso contexto, assim, né, desde pequeno a gente está competindo, né, está competindo, praticamente o tempo todo, então, de alguma forma, a gente se acostuma muito com essa questão do mérito, né, lá na escola, então, a gente já recebe uma nota. Recebe uma nota, né, de 0 a 10 ou alguma coisa assim. Então, tu já vai, eu tirei 6, tirei 6, eu tiro 8. Aí tu já vai, não, tirou 8, eu tirei 6. Sabe? Então, a gente está num contexto onde, de alguma forma, a gente tem muito esse espírito do mérito muito presente, que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que merecer, de alguma forma, né? Isso que eu tenho, né? Então, e Jesus coloca isso muito bem, né? Então, isso de alguma forma, nós como ser humano, seres humanos, a gente sempre de alguma forma está se comparando. Aí isso Jesus está mostrando ali também, eles estavam se comparando, né? Como eles ganham mais que eu? Como assim? Eu cheguei mais cedo? Não pode, né? Mas Jesus já transporta isso para o contexto da fé, do contexto do reino de Deus. E aí, assim, é justamente isso, cabe a ele, a graça é dele, a salvação é dele. O que que eu vou me meter, vamos dizer assim, para dizer, oh, como é que é? Né? Vai salvar a Luana lá no fim e eu aqui o tempo todo, né? Como assim? É mais ou menos assim. Então, Jesus justamente quer mostrar isso, né? Que o importante é a pessoa ter fé e estar na vinha, né? É a fé que me leva para a vinha, né? Para a seara, ou para essa ideia de estar na propriedade do dono. Né? É isso que é o mais importante, né? É nesse sentido. E a gente vê, pastor, muito cristão, a gente teve exemplos assim, tão presentes na nossa vida aí da congregação de pessoas que a gente via, ah, porque a vida do cristão é assim, né? É o que a gente faz, é o que a gente mostra o que recebe, né? O que a gente recebe. Então, eu acho que é assim. E a gente tinha pessoas assim que se dedicavam ali, tipo, cuidar, cuidar do templo, cuidar das coisas ali da igreja, chegar antes do pastor no culto, sabe? Estar sempre colaborando, sempre disposto e tudo. E ainda, e a gente dizia assim, bah, fulano, tu não cansa de dizer assim, não, Deus não cansa comigo. Tudo que eu faço, eu queria poder fazer mais. Isso aí não é o suficiente de tudo que eu recebo dele, sabe? Então, esses exemplos a gente teve assim, desde muito pequeno na vida da gente, né? E aí, trazendo para a parábola ali, né, dos que trabalharam desde de manhã cedo,
né? Pensaram que tinha que ganhar mais. Se tu comparar com pessoas que nem a gente conviveu aí, com pessoas que assim, puxa, outros viram, né? Fez tanto, por que tu não chama alguém, por que tu não espera alguém chegar e coisa? Não, mas isso aqui ainda é pouco diante de tudo que Deus faz por mim. Eu acho que é a forma de interpretar também as coisas, né? Porque a mãe falando, agora eu me lembrei, né? Deus também dá dons e talentos para as pessoas, dons e talentos diferentes para as pessoas, né? Então, por mais que seja no ambiente cristão ou não, talvez até por ser um ambiente cristão, às vezes as pessoas se cobrem mais ou cobrem mais dos outros nesse sentido, né? Mas eu vejo assim que as pessoas elas têm que receber mais com naturalidade, e absorver com maior naturalidade isso, do tipo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar na recepção do culto, mas eu gosto de limpar a igreja, sabe? Então eu vou lá limpar, né? Porque Deus me deu esse dom, né? E aí eu vou usar a serviço de Deus. Eu não vou ficar nem me cobrando e nem julgando as pessoas por fazerem essa outra função que eu não sei fazer. Eu acho que também dá Sim, para a gente pensar nesse aspecto também, né, sim. pastor? Então, com certeza, né? Acho que essa é uma dificuldade, de alguma forma, do próprio ser humano, né? Eu acho que é sempre nesse contexto de comparação, né? Eu diria assim, é do ser humano, né? Muitas vezes também, de alguma forma, ele se comparar, né? E, e também nessa questão, muitas vezes, de trabalho, né, ou de aquilo que se faz, também as pessoas acabam, se não de forma aberta, mas às vezes no íntimo, sim, né, como se fosse quase que uma negociação também, muitas vezes, né? O próprio Deus, né, às vezes, também isso, pô, esse é um risco, né, é um risco que nós, como cristãos, corremos também, né? Aí vem a questão do mérito de novo, né? Sim, As exatamente pessoas isso, né? acharem que tem que é merecedor daquilo. E é muito... Oi, pode falar. Certa vez também foi passado um estudo para nós, ali na congregação, não sei se na Servos ou no quê. Eu disse, mas olha, pastor, é complicado da gente lidar com essa situação, tipo a da crucificação lá, aquele exemplo que o senhor deu. Um cara matou, pedofilia, essas coisas todas aí que acontecem, e de repente tu tá. Mas é que não cabe a nós julgar, né, mãe? Pois essa é a questão. Porque, sabe, tá com pessoas assim, né? Isso a gente comentou naquela época. Mas aí vem essa questão. Somos humanos, nós temos o nosso velho homem, nós temos aqui o nosso anjinho mau aqui trabalhando dentro da gente também. Então, né, em aí briga tem aquela constante. Questão que a gente tem que cuidar, né, como cristão, é pensar assim, não é o que a gente faz que vai dar a nossa, a gente não vai ganhar um lugarzinho no céu porque fez bem a todo mundo, porque cumpriu os mandamentos e tudo mais, é a fé, né? É a É porque fé. aí acho que vem a questão das consequências, que nem a Vera falou, né? O cara estuprou, o cara é bandido, é isso, é aquilo. Ele vai sofrer as consequências, né? Mas se ele se Aquela mãe lá que arrepender, botou a criança lá no rio, lá do Imbé, lá. pois é, eu digo, mas ele Sabe? vai São ter situações assim. ele vai ter consequências, ou eu penso assim, né? Ou a própria consciência, ou ele vai se martirizar, ou não, talvez, ou vai sofrer as penas civis, enfim, né? Agora, se ele se arrepende, né? Isso é difícil pra gente, né, Vera? Eu concordo contigo. Tá, ele se arrependeu, ele vai ser salvo. Poxa vida, eu fiz tudo direitinho, né? Como é difícil pra gente, assim, como ser humano, ver isso, né? Assim, de uma forma horizontal, assim, né? Não de uma forma É o que eu, vertical, né? Então, é, a, é com- bem complicado isso, né? sim. Essa comparação que eu fiz é exatamente essa dos trabalhadores que ficaram desde de manhã, pastor. Sim. Eu Sabe? fico pensando, eu acho que eu ia ficar indignada com os caras que chegaram depois e ganharam mais do que eu. Assim, né? Eu não ia gostar, né? Eu ia reclamar também. Mas, de repente, tem que ver a questão da produtividade também, né? Ah, Pode pois ser que, é. Tá, de se os repente. caras produziram mais que o que trabalhou o dia inteiro, Mas ao que Aí indica ali, não, né? aí Ao é a que indica, questão da não. fé. Ah, Pois é, aí eu não Ah, sei. não, o que o Silvio Augusto colocou, ao que indica, também não foi medida a produtividade, ela foi uma deliberação do proprietário
Claro, eu sei. Sim, em dar assim, né? Isso que chocou, na verdade, né? Quando, de novo, né? Quando a gente fala das parábolas, Jesus sempre que ele termina de uma forma que ele choca, porque É. ninguém esperava, né? Que Jesus ia dizer, o proprietário pagou a mesma coisa para todos, né? Ninguém ia esperar, porque eles tinham lá as regras deles, né? Isso que eu falei antes da questão da isonomia, né? Eles tinham algo parecido já ali, que era um costume, né? De ir além de pagar no final do dia, mas de pagar todo mundo igual. Já tinha isso, né? Agora, aí Jesus chega e conta e diz, olha, aí ele chamou um às 6 da manhã e foi chamando durante o dia. Chegou o último às 5, depois ele foi lá pagar e ainda chamou, que veio foi às 5, chamou o primeiro, ó, vem cá, vou te pagar. Como assim? Eu estou aqui desde as 6 e agora o cara chega assim, tu já chama ele para o pagamento e ainda vai pagar o mesmo tanto. Então, Jesus, de novo, ele conta essa parábola, né, justamente para surpreender, para um final que ninguém esperava, porque não era assim que, do ponto de vista das organizações lá, né, da forma de trabalho, não era assim que funcionava. Mas Jesus, ele, quando ele conta, ele justamente dá um final completamente inesperado para a parábola. Mas com isso, justamente, ele quer mostrar, né, que a forma como Deus age, e Paulo fala isso lá em Coríntios, né, quando ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, né, ou as que são, né, para que, não lembro todo, né, as coisas loucas, as coisas absurdas, ele usou coisas que ninguém esperava, né, de uma morte na cruz ser a salvação, isso é loucura para quem não crê. É uma coisa absurda, como assim, né? Como morrer na cruz? Isso não faz sentido. Então, Paulo fala justamente diz que as coisas loucas, as coisas que parecem tão absurdas. E aqui, né, também, né, quando ele coloca isso, e aí essa questão, por exemplo, como é que é a questão do perdão, né? Eu sei que os alunos já me perguntaram muitas vezes isso, né? Mas como assim, professor? O cara é preso, tal, daí ele disse que se arrependeu e aí tal, né? Ele se converte, sabe? É isso que a gente ouve muitas vezes. E é isso que a Jane colocou, né? Quando há arrependimento verdadeiro e fé, a pessoa tem o perdão. Ela tem o perdão. Mas, Agora, mas as aí também tem as consequências é, sociais, não, e essas ficam, né? Se o cara a vida toda viveu uma vida, né, ele vai ter essas consequências, ele vai carregar essas consequências, né? mas para Deus também, né, pastor? Porque por mais que tenha salvas, né, todos que têm fé, independente se é no leito de morte, vai ser salvo, na Bíblia diz, né, que nós iremos prestar contas para Deus de tudo que fizemos aqui também, né? Sim, né? Aí como é que vai ser? A gente não sabe, né? Mas assim, aí também Vai quando, ter a só que aí cadeirinha do tem uma coisa, né? castigo lá. Quando Jesus diz lá para a mulher, né, eles vai e não peque mais, né? Então, quando há, aí, claro, assim, muitas vezes, uma falsa conversão, claro, tem gente que se aproveita, às vezes, de contextos para fingir, né? Mas, claro, existe arrependimento verdadeiro, né? E fé, e o que salva é fé. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu presenciei quando eu ainda era adolescente. Próximo da minha casa tinha duas vizinhas que não se davam. E uma delas morreu repentinamente, e as duas eram cristãs. E um tempinho depois, olha, acho que foi 2 meses depois, a outra morreu também. E elas eram inimigas, assim, aquela coisa de, todo mundo lá também, né, tinha proximidade. E aí ficava aquela dúvida, e agora? Elas não se davam, e aí, como é que fica? E aí eu lembro, na época, né, depois eu refletia muito sobre isso, né, para tentar entender, tá, e como é que fica isso, né? Ninguém de nós é perfeito, né? O que nos salva é a fé. Então, se eu estou na fé, né, a fé em Jesus Cristo, confiando que Ele fez por mim, é isso que me salva. Porque mesmo que eu não tenha nenhum inimigo, vamos dizer assim, né? Que eu, tá, não tenho nenhum inimigo, mas eu sou pecador, eu tenho outros pecados, não aquele. Tá? E eu vou ser pecador até na hora da morte. Né? Eu sou pecador. Então, se fosse por isso, ninguém ia ser salvo.
né? Eu pensava muito nisso, porque aí sempre o pessoal vinha com aquela assim, nossa, né, imagina como é que ficou agora, elas morreram e não fizeram as pazes, né? O pessoal dizia, né? E eu ficava pensando muito, nossa, e agora, como é que será que ficou? Será que elas foram para o inferno? Mas, mas se for refletido nas palavras de Jesus, que ele deu como um dos mandamentos, amar até os seus inimigos, isso quer dizer que não é que tu não pode ter inimigo, mas tu não deve desejar mal, né? O teu inimigo. Talvez não seria inimigo, né? Mas Mas foi isso que Jesus disse, né? sim, não, a Maio sim, o que que Jesus está dizendo? Nas relações humanas, nós temos dificuldades, é isso que Jesus, de alguma forma, está dizendo. Nós somos pecadores e a gente tem dificuldades. E às vezes a gente tem inimigo, não é porque a gente fez uma coisa errada, porque o outro também às vezes interpretou errado. Ou às vezes, se você está numa função, você faz uma coisa e a pessoa, por exemplo, eu fui gestor, né? E eu tive, às vezes, tomar algumas decisões. Claro que as pessoas não gostavam. Mas às vezes tinha que tomar uma decisão. E por mais que você tentasse ser o mais justo, mas você tem que tomar uma decisão, né, para alguma situação. E as pessoas vão, né, vão muitas vezes interpretar isso de uma forma completamente diferente da forma como você fez, né? Então, essas questão das relações humanas, ela é complexa, né? Então, é sempre a forma como eu vejo, como o outro vê, mas isso é difícil, né? Então, quando Jesus fala disso, ele está dizendo que as relações humanas são muito complexas, são difíceis. Mas, aí quando ele diz orai pelos inimigos, ele está justamente, de alguma forma, dizendo assim, mas nós, como cristãos, a gente vai tentar, de fato, orar, de fato, tentar fazer dessa convivência uma convivência melhor possível, né? De alguma forma, é isso que Jesus diz. Tem um versículo, né, que fala sobre o inimigo, para quem não gosta de você, né? Quando diz lá, nesse mesmo contexto, né? Então, se você ora pelo teu inimigo, ou faz o bem para ele, quando ele está de mal e você faz o bem, diz isso choca a pessoa, né? E é como se Porque você ela não lá, espera a função, né? lá o versículo diz, é como você colocasse brasas na cabeça dele, né? Porque choca, né? Se alguém espera, sei lá, você vai ofender porque ela está achando que você vai fazer isso, vai xingar, e você não faz nada disso, né? Faz uma coisa boa para ela, né? Cria nela uma sensação, né, como se tivesse cabeça em fogo, né? Como diz o versículo, né? É como botar brasa ali. Ela vai entrar meio em parafuso, vai dizer, como assim, né? Eu esperava que ela fosse me maltratar e ela, sei lá, foi generosa, me fez uma coisa boa, né? É mais ou menos nesse sentido. Isso, claro que desarma também, né? Então, quando nós vimos ali nos frutos do Espírito, né? Vários dos frutos mais ou menos vão nessa direção, né? Da convivência, né? Ou do relacionamento humano, né? Como isso é complexo. E se a gente olha o Antigo Testamento, os grandes heróis da fé, as várias histórias, né? Como a gente vê dificuldades de relacionamento, né? Entre famílias também. Quer dizer, é do contexto do ser humano a dificuldade também de alguma forma, de relacionamento, né? Por causa das diferenças, enfim, por muitas coisas, às vezes por coisas bem pequenas, né? Mas, enfim, há muitas dificuldades. E a Bíblia não esconde isso, né? Ela mostra justamente o ser humano, é esse ser humano. Mas é esse ser humano também que ela mostra que Deus ama e que é por esse ser humano que ele mandou o filho dele. Ele já sabia, ele conhece o ser humano, né? Mesmo assim, ele mandou o filho, né? Então, acho que isso, a parábola, de alguma forma, ali também, né? Quando fala da graça de Deus, mesmo assim, o proprietário vem e diz: vem aqui comigo, vem trabalhar aqui, fica aqui comigo na minha vinha, né? Pois é. Eu estava, o senhor falando e eu pensando aqui. Aí eu lembrando também daquele versículo que diz assim, quando estou fraco, então é que sou forte. Então eu fico pensando assim, somos todos de Jesus. O que vai valer
no final das contas, aquele que está em Jesus, Exatamente isso. porque Ele ele nos pagou, quer ele a pagou o todos, preço por todos. né? Ele nos quer a todos, certo? E agora aquele que estiver em Jesus é o que vai se abatinar lá, né? Exatamente isso. Mas isso que você antes colocou também, né, Luana, a questão de prestar contas, né? Sim, todos nós vamos prestar contas, né? Mas de alguma forma, né, e isso para nós é consolador, porque senão seria assim, difícil de dormir, dizer assim, né, se a gente tivesse que prestar contas mesmos por nós, né? É que, na verdade, Jesus se coloca em nosso lugar, né, na hora de prestar contas. E nós estamos lá, né, no juízo, mas Jesus diz, não, essas culpas todas aqui, passa para minha conta, tá? Ele está livre, eu assumo. A gente não ia conseguir prestar contas lá. Ah, eu acho que eu vou chegar. Eu acho que eu vou chegar à visão de que, tipo, tu é salvo pela fé, né? Mas igual tu vai prestar contas, né? Tu vai chegar e dizer assim, lembra aquela vez que tu fez isso, tu fez aquilo. Eu sei que ele perdoa os pecados, mas, enfim, é que nem aquela coisa assim, ó. Não vai perder a oportunidade de puxar a orelha. Eu Mas vejo é que, na verdade, né, é que por assim, exemplo, uma visão assim, né, que eu sempre tive. O malfeitor na cruz, por exemplo, eu acho que ele ficou lá no cantinho do castigo um pouquinho antes de entrar nos portões celestiais, sabe? Sei lá, uma coisa nesse sentido. ficou com o pé para fora da porta ainda. Né? Eu queria fazer, não, eu Teve ia fazer que um ter comentário. uma profissão de fé antes de entrar, sabe? Não, eu ia fazer um comentário, talvez um pouco fora do que a gente já está falando nesse momento, mas assim, enquanto eu ouvia, e voltando, né, a essa parábola, que é uma parábola que a gente conhece e tudo, mas como ela vem de encontro, na verdade, não ao encontro, ela é contra ao que se prega hoje a questão da salvação pelas obras, né? Por exemplo, eu logo lembrei o espiritismo, né? Como é que fica essa questão, né? Porque eu acho que justamente isso que Jesus mostra, não é pelas obras, não é possível, não é pelo merecimento, né? É porque eu decidi, vocês creem, por isso que você, né? Então fiquei pensando, ela realmente é bem contra aquilo que hoje se difunde por aí, né? O que se prega, né? Não sei se eu fiz uma leitura equivocada, mas eu acho que Não, é tem exatamente Mas sentido. faz sentido. é isso. Assim, quando ele chama, ele vai chamando em horários diferentes e paga a mesma coisa, é porque o dono é ele. Né? Por isso ele diz, eu não posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade, né? É isso que ele está dizendo. Eu quis ser generoso, né? E mostra justamente Deus, ele é generoso, né? Se não fosse, né, nem teríamos, como eu falei antes, né, ele, apesar de tudo que o ser humano já fez, né, na história daquilo que nós somos e fazemos como seres humanos, mesmo assim ele deu um filho, né? E não, esse filho aqui é para, né, ele vai pagar pelo mundo todo. Então, mostra justamente essa generosidade que nós não conseguimos, né? Agora, por que eu quero fazer as coisas? Por que eu quero viver bem com todo mundo? Por que eu quero seguir Jesus? Justamente porque ele fez isso por mim. Né? Então, é esse o lado, né? Por que eu faço? Né? É justamente por causa daquilo que esse proprietário fez por mim. Eu fiquei feliz da vida. Nossa, eu fui chamado lá às 17 horas, né, e recebi um denário também, que coisa bem boa, né, vou seguir esse cara, né, Zé, mais ou menos isso, né, Zé, ele fez, nossa, né, eu não nem merecia, mas ele fez, mais ou menos nessa linha, né, então, não é porque eles mereceram, porque ele quis, né, porque ele é generoso, né, é Deus, e é sempre dele a ação, né, e aí, sim, isso que a Jane coloca, né, Zé, há muito, e eu vou dizer mais, assim, isso está muito presente, inclusive talvez, dá para dizer assim, na própria cultura religiosa no sentido, assim, de como as pessoas veem a religião, né, e essa negociação que eu falei antes, né, então,
quando a coisa aperta, assim, as pessoas fazem qualquer negócio, né? Prometem para Deus tudo, dizer, como se quisesse negociar com ele para, né, conseguir uma barganha com ele nessas situações. Isso é muito comum estar no contexto da vida das pessoas também, né? É pessoas que às vezes quase não têm contatar, mas a coisa aperta, eles, né, vão negociando, Deus, eu faço isso, faço aquilo, né? Mas, por favor, me ajuda. É que se for pensar assim, né, é que eu vejo muito assim a questão do ser humano, por mais que tente viver, né, sob todas as orientações divinas, sempre vai estar, porque existe o pecado, então vai estar sempre errando, né, vai estar sempre tendo que lutar contra isso. Mas se for ver, do nascimento, né, pastor? Porque o bebê também, ele tem que chorar para ganhar uma mãe, ele tem que chorar para a mãe ver que tem que trocar a fralda, né? Então, daqui a pouco seja até nesse, né, nesse próprio relacionamento do ganhar, né? Fazer alguma coisa para merecer alguma coisa, né? Como diz, quem não chora não mama, né? Diz o ditado, né? É mais ou menos isso, né? Então, sim, isso está muito presente na vida do ser humano, né? De tentar também negociar, né? Ou muitas vezes se justificar a si mesmo, né? Isso também está no ser humano, né? Ou tentar jogar a culpa para os outros, ou se justificar por algum motivo, para talvez, ou achar que merece alguma coisa, né? Talvez não publicamente, mas para si, né? De nossa, mas eu não sou tão mal assim, não, podia ter uma sorte melhor, enfim, né? Eu- Não, mas tem que fazer mais um comentário. O pastor falou de novo ali sobre a questão do tempo, né? Da vinha, né? O pessoal que ficou trabalhando desde manhã, foi os últimos, né, a receber. Aí, mais uma coisa que eu pensei, da cadeirinha do pensamento, né? Daí tu chega lá no céu, fica na cadeirinha do pensamento esperando para entrar. Mas só um parênteses. Vou passar o tempo para te ficar pensando nas coisas que tu fez. Eu concordo, eu acho que vai ter cadeirinha do pensamento. Tu tá lá dentro, tu tá salvo, mas para É, aí tá e lá, pensa em mas tudo que tu fez, né? Eu acho que vai ter um dedo na moleira, assim, de Agora, alguma que nem, por forma. exemplo, eu dei esse exemplo do bebê, né? Que tem que fazer alguma coisa para ganhar da mãe. Os pais também não botam os filhos na cadeirinha do pensamento, né? Para raciocinar pelos que fizeram errado. Tá, tem outros que são, né? Mais levam as coisas mais adiante, assim, mas em geral, eu me lembro, né? Os filhos não competem pela atenção dos pais também, mas então, olha só, aí vem um monte de coisa, né? Como é que é? Eu estou mais presente, eu faço mais, mas tu gosta mais do fulano? Nossa, e isso vai longe, né, pastor? Vai, vai, vai. Se a gente vê, esse é todo o tempo da gente. O que a gente conclui com tudo isso? Não importa, né, a quantidade de coisas que tu faça, que não é por aí que é a nossa avaliação com Deus. Importa que tu seja movido pela tua fé nas tuas ações. Eu acho que é isso, né, pastor? Sejam elas poucas ou muitas, mas a tua fé é que te move, não é? Sim, a fé é que nos salva, né? Porque é pela fé que a gente tá, se torna dono, né, daquilo que Jesus fez. Mas aí a gente vai e olha de novo, né? Pensando na questão dos méritos, né? Quem é que nos dá a fé? Santo, É o Deus, Espírito né? Santo, Deus e Espírito Santo. Quer dizer, tudo é dele, tudo é obra dele, né? De novo isso, né? Então, por Sim. isso, na verdade, a nossa atitude, ela deve ser uma atitude de Ela é gratidão, né? reflexo, né, pastor? Exatamente, sim, ela deve ser de Ela é gratidão, né? reflexo. É tudo dele, né? É Na tudo ele. verdade, antes da fé, né? A vida, né? Ele Sim, nos dá a vida e já nos dá a salvação junto, né? é, é, Pelo menos a oportunidade da salvação. exatamente isso. Bom, pessoal, nós terminamos aqui, depois a gente pode continuar conversando, né? Sim. Então, que Deus e Espírito Santo sempre nos acompanhe, né, em nossa vida, para que, de fato, nós possamos, primeiro, nos manter firmes na fé,
porque é a fé que nos salva, e assim nós estarmos sempre na certeza e na garantia de estarmos na vinha do Senhor, né? Que Deus assim nos conceda. Amém. Amém.